Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Paulo agora, de uma forma mais direta, ele vai começar a falar sobre a nossa responsabilidade diante dos demais. Poderíamos dizer aqui como se Paulo estivesse fazendo toda uma abrangência neste capítulo de número 4 aos obreiros ou a todos aqueles que denominam-se como cristãos. Observe que neste capítulo de número 4, versículo 1 de 1 Coríntios, ele vai dizer sobre a palavra ministro. E nós somos ministros de Cristo. Essa palavra ministros vem no significado de remadores, aqueles que ficavam nos navios antigos, nas grandes embarcações antigas, remando nos porões, nas partes de baixo, nas partes inferiores, porque o papel de um ministro, de um remador, não é ser visto, é remar, para que a embarcação venha chegar até o seu destino. E nós somos ministros de Cristo. Ou seja, a nossa função como remadores, como ministros, está debaixo da autoridade da pessoa de Cristo Jesus. E ele acrescenta, e administradores, em outras traduções, mordomos dos mistérios de Deus. O que seria esse mistérios de Deus? Dentro da nossa linguagem pentecostal, a gente já pensa que é algo que não conhecemos, uma coisa sobrenatural, uma coisa além do natural, e aí a gente até tem o nosso linguajar, a nossa linguagem dizer isso é mistério. Mas esse mistério de Deus aqui é simplesmente algo que para nós já está revelado, e para eles também estava, que era o quê? A pessoa de Cristo Jesus. Cristo é o mistério de Deus revelado, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, que veio em forma humana. E o que Paulo vai dizer? Que nós somos administradores, mordomos. Quem eram estes administradores? Eu vou dar um exemplo bem simples. Eram pessoas que, diante de tamanhas ou grandes propriedades, eram responsáveis como se fosse um segundo dono enquanto o seu dono não estivesse. Isso é profundo. Os administradores, imagina uma grande propriedade antiga, eles eram responsáveis por tudo como se fossem donos, enquanto o verdadeiro dono não estivesse sobre a propriedade. Lembra que nós estamos falando sobre ministros? E nós somos estes administradores dos mistérios de Deus, daquilo que é de Deus, daquilo que provém de Deus. Por quê? Porque não é nosso, mas está sobre a nossa responsabilidade. E aí Paulo está deixando bem claro aos Coríntios, não é nada seu, tem dono, você apenas administra. Além disso, é requerido destes administradores aqui, é requerido dos administradores, que cada homem seja achado fiel. Você colocaria alguém para cuidar dos seus negócios, para cuidar da sua empresa, para cuidar da sua casa, para cuidar do seu veículo, para cuidar da sua finança, alguém que você não considerasse fiel? E Paulo está dizendo que estes administradores dos mistérios de Deus, os ministros de Cristo, precisam serem achados fiéis diante de Deus por conta do encargo que lhes fora concedido. Versículo 3. Mas para mim é uma coisa muito pequena que eu seja julgado por vós, ou pelo julgamento do homem. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Paulo não está aqui, dentro deste versículo 3, tirando a responsabilidade dele acerca do que ele vivia, acerca do que ele fazia. Ele está tão somente dando uma resposta diante de algo que estava acontecendo em Corinto, referente à sua própria vida, referente ao seu comissionamento. Paulo, nós bem sabemos nas entrelinhas bíblicas que foi muito
rejeitado, e não somente rejeitado, foi muito compelido por alguns até mesmo apóstolos. E aqui ele está dando uma resposta dizendo: para mim é uma coisa muito pequena que eu seja julgado por vós, ou pelo julgamento do homem, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Agora nós vamos para o versículo 4, que diz assim: pois eu em nada me sinto culpado, contudo, eu não me sinto justificado por isso, porque aquele que me julga é o Senhor. Paulo está ensinando aos coríntios que o julgamento de quê? De um ministro, lembra aqui embaixo, sejamos considerados como ministros, aqui ó, e administradores, precisamos sermos achados de forma competente e fiéis. E aqui ele se põe dentro dessa fidelidade diante do reino de Deus, diante do que Deus o havia outorgado. E por conta disso, ele diz isso no versículo 4. Pois em nada me sinto culpado, contudo, eu não me sinto justificado por conta disto, porque aquele que me julga é simplesmente o Senhor. Versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então todo homem receberá de Deus louvor. Aqui está o segredo. E manifestará os desígnios dos corações. O que Paulo está dizendo? Como que vocês iriam julgar os ministros de Deus se vocês não conhecem os corações, aquilo que é interiormente, o que está no interior? E o que é que estava acontecendo dentro desta época, dessa descrição de Paulo? A igreja de Corinto estava tentando sondar os corações dos ministros, fazendo deles o quê? Julgamentos. E aí Paulo dá uma resposta: aquele que me julga é o Senhor. E estas coisas, irmãos, aí ele chama aqui de irmãos, lembra que eu falei para vocês? Sempre buscando a familiaridade, mesmo quando está trazendo uma exortação. Por quê? Porque correção e exortação, sem isso daqui, ó, sem este amor demonstrado, causa dor. Corrija, mas corrija com amor. E ele chama de irmãos novamente. Apliquei isto figuradamente a mim e a Apolo por causa de vós, para que possais aprender em nós a não pensar a respeito de homens além do que está escrito, para que nenhum de vós seja arrogante um com o outro. Lembra que ele disse? Quem é Paulo? Quem é Apolo? A não ser servo de Cristo. Ele está dizendo: eu usei nós como exemplo, para que vocês não sejam arrogantes. Por quê? Porque o dom pode te transformar em uma pessoa arrogante. O ministério, ser dispenseiro dos mistérios de Deus, pode te transformar em uma pessoa arrogante. E aí Paulo está dizendo: se nem nós nos consideramos alguma coisa a não ser servos, nós utilizamos, ou eu utilizei-me e eu utilizei Apolo como exemplo por causa de vós, para que vocês também possam aprender a não pensar a respeito de homens. Quando Paulo cita essa palavra, ele está lembrando da humanidade, porque a igreja estava divinizando homens, e Paulo está dizendo: são homens, para que nenhum de vós seja arrogante um contra o outro, porque quem faz diferente do outro, e o que tens que tu não tenhas recebido, lembra? Nada é seu, tudo é emprestado. Ora, se tu recebeste, por que te glorias, como se não houvesse o recebido, como se fosse algo seu, algo natural, algo que ninguém te entregou, algo que Deus não te confiou? Não, Deus te confiou, não é seu, é emprestado. Ora, vós já estáis saciados. Aqui ele usa um tom irônico para a igreja de Corinto. Já estáis rico, vós tendes reinado como reis, sem nós. De maneira nenhuma, irmão, isso aqui é ironia. Nem existia igreja de Corinto se eles não estivessem lá pregado, fundado a igreja. Então Paulo está em um tom irônico aqui, ele vai dizer: e quisera em Deus que reinasses, para que também nós pudéssemos reinar convosco. Porque eu penso que Deus colocou a nós, agora ele vai falar sobre eles, os apóstolos, por último,
como que nomeados à morte. Não está dizendo que eles foram nomeados, é como se fosse, porque somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Isso aqui é interessante, porque Paulo está dizendo que a forma de vida deles era como se fosse um espetáculo ao mundo, porque os filósofos nem passavam os apertos que eles passavam. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Ironia. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Até este presente tempo temos fome e sede, estamos nus e somos esbofeteados e não temos morada certa. Aqui a igreja de Corinto estava lembrando muito bem a igreja de Laodiceia, que dizia: somos ricos e de nada temos falta, quando na verdade faltava virtude espiritual para a igreja de Laodiceia, assim como faltava também fervor e virtude espiritual para a igreja de Corinto. E labor, aí ele vai falar sobre o relato da vida deles, trabalhando com nossas próprias mãos, sendo injuriados, nós abençoamos, sendo perseguidos, nós sofremos, sendo difamados, nós consolamos, nós somos feitos como a imundícia do mundo e somos a escória de todas as coisas até este dia. Eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas advirto-vos, como a meus filhos amados. Aqui Paulo se põe na posição de pai espiritual, aquele que foi utilizado para gerar essa igreja. Porque ainda que tenhais 10.000 instrutores, esses tutores, eram pessoas contratadas por aquelas famílias que tinham condições financeiras para educar os seus filhos, acompanhá-los até determinada idade. E Paulo vai dizer: ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, contudo, não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei como? Pelo Evangelho. É impossível gerar vidas que não sejam pelo Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Aí Paulo está dizendo: eu vos gerei. Ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, foram gerados pelo Evangelho. Por isso suplico-vos que sejais meus seguidores, em outras traduções, meus imitadores. Por quê? Porque Paulo era imitador de Cristo, as ações de Paulo, as atitudes de Paulo, a fala de Paulo, o modo de vida de Paulo lembrava Cristo, e automaticamente era uma mensagem, porque a mensagem de Paulo não era simplesmente com suas palavras, a mensagem de Paulo era com a sua própria vida. Por isso suplico que sejais meus seguidores, meus imitadores. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, Timóteo, discipulado pelo próprio Paulo. E aqui vai uma pergunta: você tem discipulado quem? Eu vou um pouco além. Não é simplesmente a quem você tem discipulado, é quando foi que você passou por um discipulado. Quem te discipulou? Timóteo foi discipulado por Paulo, e agora ele está sendo enviado. Por quê? Porque Paulo confia em Timóteo, Paulo acredita em Timóteo, Paulo sabe o que ensinou para Timóteo, Paulo sabe o que Timóteo aprendeu. O problema é que tem gente que quer ser enviada sem nunca ter sido discipulada. Primeiro Deus chama, depois Deus prepara, depois Deus envia. Tem gente que quer ir sem antes ser preparado. Não é ide primeiro, primeiro é vinde. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Primeiro você vem, é ensinado, é discipulado, depois você vai. E ele está aqui citando sobre Timóteo, que é o filho amado e fiel no Senhor. Fiel no Senhor, o qual vos trará lembrança os meus caminhos que estão em Cristo, assim como eu ensino por toda parte em cada igreja. Ou seja, Timóteo não vai inventar nada novo. Timóteo vai para pregar aquilo que Paulo já pregava, que Paulo já ensinava, porque o bom obreiro não é aquele que inventa um novo evangelho, é aquele que já prega o evangelho que já está revelado nas Sagradas Escrituras. Mas alguns andam envaidecidos, como se eu não houvesse de ter convosco. E Paulo está dizendo aqui: fica tranquilo que eu vou chegar aí para resolver. Mas irei em breve até vós, se o Senhor quiser. Irei, se o Senhor quiser. Irei, se o Senhor permitir. Irei, se for da vontade do Senhor. Irei, quando o Senhor quiser. E conhecerei, não as palavras dos envaidecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não está em palavras. Não, isso aqui tem que ficar gravado. O reino de Deus não está em palavras, mas em poder. O que quereis? Que eu vá até vós com vara? Ou em amor e espírito de mansidão? Por que Paulo cita palavras aqui? Como eu disse, a influência filosófica da época era muito grande. E eles estavam tão envaidecidos
que eles achavam que o teor, o conteúdo, a profundidade das frases, do sofisma, daquilo que falavam, era mais importante do que o poder de Deus. E é por isso que Paulo fala, não as palavras dos envaidecidos, mas o poder. Por quê? Porque eles têm palavras que impressionam os homens, mas o evangelho que Paulo propagava era o poder de Deus que salvava a alma do ser humano. O que quereis? Ele faz a pergunta. Que eu vá até vocês com vara, correção, ou em amor e espírito de mansidão. Muito profundo